Flamengo tem claras, né, capacidades de ganhar do Paris Saint-Germain. Porque é o seguinte, muita gente fala, o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique, só ganhou do Chelsea porque o Chelsea estava voltando de férias, os jogadores não estavam muito animados para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Pois é, e quem foi o campeão? O Chelsea. E outra, o Flamengo levaria o jogo contra o Bayern de Munique para a prorrogação. Só não aconteceu porque o Eric Pulgar e o Luiz Araújo, infelizmente, cometeram erros. E devido a esses erros, o Flamengo perdeu de 4-2. Porque se eles não tivessem, cometido erros, o jogo provavelmente terminaria 2-2 e o Flamengo levaria o jogo para a prorrogação. Manuel Neuer falou que o jogo foi fácil. Por quê? Porque o Flamengo basicamente tremeu na base, né? Tremeu na base. Viu que era o Bayern de Munique, ficaram lá com o meidinho. Eric Pulgar já começou bem, fazendo gol contra. Aí no segundo tempo, o Luiz Araújo achou que era o Messi. Queria driblar o Bayern de Munique inteiro. Queria entrar com bola e tudo para dentro do gol. Resultado, Bayern de Munique 4, Flamengo 2. E outra, por que o Flamengo tem grande chance de ganhar do PSG? Porque olha só que questão muito interessante. Vamos lá. Flamengo perdeu para o Bayern de Munique, que perdeu para o PSG, que perdeu para o Botafogo. Flamengo ganha do Botafogo, né? Olha só que interessante. Olha esse bololô muito louco. Flamengo ganha do Botafogo, Botafogo esse que ganhou do PSG, PSG esse que ganhou do Bayern de Munique esse que ganhou do Flamengo. É. Agora por quê que o Flamengo tem chance de ganhar do Paris Saint-Germain? Porque é o seguinte, o Paris Saint-Germain, diferente dos clubes aqui do Brasil que gosta de um chuveirinho e jogar a bola para dentro da área, o Paris Saint-Germain, ele é um time com bola no chão. A maioria dos times europeus, eles não são muito de ficar cruzando bola para a área. Eles são mais de jogo na base do drible. Eles gostam de atacar mais pro meio do que pros lados, para ficar naquele cruzamento do chuveirinho. Os clubes europeus, eles gostam mais de drible, de chute a longa distância. Eles só partem pro cruzamento na última instância, porque na maioria das vezes eles partem pro drible, eles preferem fazer gol driblando o seu adversário, entrando na área, finalizando. É muito raro você ver um time europeu ficar toda hora chuveirinho, 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 chuveirinho. Não, isso é mais para futebol brasileiro, para América do Sul, onde os caras ficam toda hora só chuveirinho, 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 chuveirinho. Os europeus não, eles gostam de partir para cima. E outra coisa, o Flamengo tem uma zaga sólida, né? Isso é bom. Só que o Flamengo tem que ter atenção para dois jogadores. Dois jogadores. Por mais que o Dembélé vai estar no Paris Saint-Germain, beleza, Dembélé é um grande jogador, melhor do mundo. Só que o Flamengo tem que ter atenção com dois jogadores. O Doué, que é um jogador que é muito driblador, e o Kvaratskhelia, que é outro jogador também muito driblador. Esses são os dois jogadores que o Flamengo tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para enfrentar esses caras, porque eles são dribladores, né? E o Flamengo tem que ficar com muita atenção na zaga. E outra, o Marquinhos, se for jogar, o Marquinhos ele é muito bom na bola aérea. Por mais que o Paris Saint-Germain não seja um time que foca tanto em bolas aéreas, provavelmente se tiver escanteio, meu amiguinho, marca duro em cima do Marquinhos, porque o Marquinhos ele é muito bom na bola aérea, muito bom, né? Se a zaga do Flamengo é sólida, a do Paris Saint-Germain também é bem sólida. Então, vai ser assim um jogo de erro mínimo. O Flamengo tem chance de ganhar. PSG tem chances assim bizarras de ganhar, né? Que, pô, não tem como, né? É o maior time atualmente, né? E sem dizer que é Luiz Henrique que é o treinador, né? Felipe Luiz já conhece um pouco. É claro que vai estudar ainda mais para criar estratégia, mas o Flamengo tem capacidade de ganhar do Paris Saint-Germain. Tem capacidade. O que não pode acontecer é dos jogadores entrar em campo com medo do PSG. Isso não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Medo do PSG aí não, né? Os caras conquistaram a primeira UEFA Champions League da vida, da história.
Você não pode ter medo do PSG, que não é lá um time com uma história igual, por exemplo, do Real Madrid, de um Manchester United, de um Manchester City, de um Barcelona, de um Bayern de Munique, ou até mesmo de uma Juventus, né? Não dá. O PSG, com outros clubes europeus, não dá para você ter medo do PSG. Por mais que o PSG tenha grandes jogadores, convenhamos, né, meus amigos? Não dá para ter medo do Paris Saint-Germain, pelo amor de Deus, né? Você olha pro Paris Saint-Germain, tu vê o quê? Grandes jogadores. Beleza, grandes jogadores. Agora, contra o Bayern de Munique, quando o Flamengo olhou, pro outro lado tinha o quê? A Alemanha. A Alemanha, basicamente, o Flamengo basicamente jogou contra a Alemanha, porque para quem não sabe, a maioria dos jogadores do Bayern de Munique atua na seleção alemã. A maioria, não sei se é 6 ou 7 jogadores que atuam na seleção da Alemanha, mas é bizarro o número de jogadores que o Bayern de Munique tem que está na seleção da Alemanha. Então, o Flamengo basicamente jogou contra uma Alemanha B, digamos assim. Então, contra o Bayern de Munique, tu tem que ter medo, porque tu tá enfrentando basicamente a seleção da Alemanha, que passou o carro contra o Brasil. Então, pô, contra o Bayern de Munique, com certeza tu tem que ter medo. Agora, contra o Paris Saint-Germain não, né, gente? Se o Paris Saint-Germain fosse igual um Bayern de Munique da vida, que a maioria dos jogadores jogam na seleção, beleza. Tá, os jogadores que estão no Paris Saint-Germain, a maioria é de seleção? Sim. Só que a maioria não é da França, né? O Dembélé é da França. Deixa eu ver, tem outros jogadores lá que eu não vou lembrar se são franceses, mas o Vitinha é português, né? Marquinhos brasileiro. O outro lá não sei se é equatoriano, já até esqueci. Mas enfim, é mesclado. São grandes jogadores, mas são mesclados. Não é a seleção francesa que o Flamengo vai estar enfrentando. É basicamente o PSG. Já contra o Bayern de Munique, não. Era basicamente uma Alemanha. Só que uma Alemanha falsificada. Né? Enfim, é como se fosse a base da Alemanha. Mas é isso. O Flamengo tem sim capacidade de ganhar do Paris Saint-Germain. Porque é o seguinte: o Paris Saint-Germain é um time que gosta de pressionar. E o Flamengo já sabe lidar com pressão, porque jogou contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique também era um time que pressionava bastante, ocupava muitos os espaços, e mesmo assim o Flamengo conseguiu chegar na área, tanto que fez o gol, né? Tudo bem que um gol que o Flamengo fez contra o Bayern de Munique foi de pênalti, só que o outro foi com bola rolando, com aquele chutaço do Gerson. Ou seja, o Flamengo conseguiu atacar o Bayern de Munique, mesmo o Bayern de Munique ocupando espaço, marcando em cima, com pressão, o Flamengo conseguiu sair. E o PSG provavelmente vai fazer a mesma coisa que o Bayern de Munique fez, pressionar em cima, ocupar espaço. O Flamengo sabe jogar assim, então até aí o Flamengo vai conseguir chegar no ataque do Paris Saint-Germain. E outra, o goleiro do Paris Saint-Germain não é grande coisa. Se fosse o Donnarumma, aí seria um pouquinho mais difícil, né? Mas como não é o Donnarumma no gol, então dá para o Flamengo arriscar um chute de longa distância, vai que, né? Já pensou um gol no ângulo do Bruno Henrique, do Everton Cebolinha, do Luiz Araújo? Então, o Flamengo tem grandes capacidades de ganhar. Tem grandes capacidades de ganhar, não é impossível. Então é isso, meus amigos. O Flamengo tem 60% de chance de ganhar do Paris Saint-Germain. Fica 60-50. Porque eu coloco 60-50 porque é o seguinte: Paris Saint-Germain é fato que tem chances bizarras de ser campeão, porque, pô, é o maior time europeu da atualidade, com grandes jogadores, com uma boa defesa. Já o goleiro não é lá essas coisas. Então, o Flamengo tem chance. Mas é aquilo, tem que ter cuidado, pés no chão, atenção redobrada, não dá para ir só um jogador para cima. O Flamengo vai ter que jogar basicamente como jogou a final da Libertadores, indo 1, 2, 3 jogadores para cima de um só. Para vocês que assistiram o jogo do Palmeiras, vocês viram, né? Era 2 jogadores marcando lá, o Vitor Roque, 3 jogadores. Agora o Flamengo vai ter que fazer isso. Vai ter que ir com marcação pesada contra o Paris Saint-Germain se quiser ter chance. Porque o Paris Saint-Germain tem grandes jogadores dribladores. Como eu falei, Doué, Kvaratskhelia e, é claro, o próprio Dembélé. Né? Esse daí eu não sei se vai ser titular
logo de cara ou se vai entrar no decorrer da partida, né? Segundo tempo, no caso. Mas vamos ver. Mas é isso. O Flamengo tem claras chances de ser campeão mundial. Mas é claro, né? Tem que ter cuidado para não cometer erros. E, Plata, por favor, Plata, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Você às vezes vai muito afobado para roubar a bola, então toma cuidado, tá bom, Plata? Toma cuidado. E Luiz Araújo, pelo amor de Deus, você não é Messi, irmão. Você não é Messi, tá bom? Eric Pulgar, toma cuidado também. Quando for cabecear, toma cuidado, beleza? Gente, erro zero. Concentração. E é isso. Boa sorte aos jogadores do Flamengo na final contra o Paris Saint-Germain. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda que o Flamengo tem chances de ser campeão. Tamo junto. Abraço.